Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de B2B Insiders. A gente está aqui hoje para falar sobre um tema que a gente já falou algumas vezes, mas a gente sempre gosta de voltar nele. A gente fez no ano passado alguns episódios em que a gente falou sobre posicionamento. A gente fez webinars em 2025 que a gente falou sobre posicionamento. E a ideia é que a gente entre um pouco mais no detalhe hoje, ao falar de posicionamento, sobre maturidade de mercado. Estou aqui com o Davi Costa Lima para a gente bater esse papo e a gente vai começar a conversa falando sobre por que a maior parte das empresas, a maior parte dos profissionais acaba nem chegando nesse ponto, talvez até pulando esse ponto. Então, Davi, se você puder introduzir aí a conversa e falar um pouco, acho que qual é o principal erro, né, que faz as pessoas acabarem nem, às vezes, chegando em posicionamento. Boa. Bom, seja bem-vindo a mais um episódio aí do B2B Insiders. É um prazer ter você aqui. Obrigado pela audiência. Antes de começar, fazendo aqui um breve disclaimer, se você não faz parte ainda do Insiders, que é a nossa formação de marketing B2B, tá, onde você tem toda a nossa metodologia gravada de forma sequencial. Além disso, nós temos mentorias em grupo. Quinzenalmente, eu e Gabriel, a gente abre lá para conversar, para trocar com os membros da comunidade. Então, toda quinzena a gente vai estar lá ao vivo com você. E também tem uma comunidade no WhatsApp fechada, tá? A grande maioria das pessoas são lideranças de marketing, né? Algumas pessoas de marketing e algumas pessoas de vendas, alguns founders. Então, se você não faz parte do Insiders ainda, vem com a gente, porque é lá que a gente aprofunda as conversas. Pois bem, Gabriel, você trouxe um bom ponto aqui. Marketing, no final do dia, ele é simples, né? Ele é diagnóstico, posicionamento, e aí você vai para a execução. O problema é que muitas operações começam direto indo na execução. Basicamente, assim, as chances de acertos elas diminuem bastante, porque se você pode até acertar de primeira, mas aí vai ser tipo uma casa, vai ser uma sorte, né? E você vai perder justamente o controle das alavancas que podem estar fazendo você errar ou que podem fazer você acertar ainda mais, né? Então, para que você consiga ter uma operação coesa em nível tático, você tem que passar necessariamente por diagnóstico e posicionamento. Então, antes de falar um pouco sobre posicionamento, que eu acho que é o grande objetivo aqui do nosso papo hoje, né? Falar especificamente sobre a maturidade de mercado, eu vou rapidamente falar sobre diagnóstico e aí eu passo para você, Gabriel, falar um pouquinho sobre o posicionamento. Então, mais uma vez, né? Diagnóstico, posicionamento e execução. São esses três grandes momentos, eu diria. O diagnóstico ele é super importante porque ele é onde você vai entender quem é o seu ICP, né? Ou seja, quem é o seu perfil de cliente ideal. É onde você vai analisar exatamente o tamanho desse mercado, o tamanho dessa audiência, qual o ticket, né? Qual o valor da sua operação, para que você entenda qual que é o melhor modal de penetração de mercado para você, né? Isso é na etapa de diagnóstico. Entender qual que é o modal de penetração de mercado é fundamental, porque é ele que determina quais são as táticas de criação, captura e conversão de demanda que você vai adotar na execução. Então, se você não tem essa clareza, você pode, como acontece bastante, inclusive, chegar em nível tático utilizando táticas erradas. E é o que a gente mais vê por aqui, infelizmente. Um exemplo, fazer geração de lead quando você está dentro de um cenário de B2B auto ticket. É uma tática que ela não é feita para isso. Você pode utilizar ela como um complemento, mas você só vai ter essa clareza e esse domínio se você passar necessariamente pela parte de diagnóstico e de posicionamento. Então, por isso que é muito importante. Mas hoje não é sobre essa parte, hoje é sobre posicionamento. Então, Gabriel, traz para a gente um pouquinho aí como funciona esse posicionamento, a importância dele e, na nossa visão do B2B Insiders, como é que ele é construído. Bom, vamos lá. Acho que posicionamento é um ponto importante aí, trazendo um pouco da, digamos, teoria clássica do posicionamento, né? Nos anos, eu sei que às vezes pode acabar parecendo um pouco acadêmico, mas faz bastante sentido resgatar isso, né? Acho que o nosso mercado, ele precisa um pouco desse resgate, porque a gente vê muita gente simplesmente colocando as próprias ideias a respeito do que as coisas são e coisas foram criadas de uma certa maneira e acho que é importante a gente fazer esse resgate. Conceito de posicionamento foi criado nos anos 70 por Reese Trout, e basicamente o conceito é que o posicionamento não é como você posiciona o produto, mas o que você faz com a mente do cliente, como o cliente percebe o seu produto em determinado mercado, em determinada categoria. E as pessoas acabam se perdendo na coisa de criar né, assim, a gente até já falou algumas vezes sobre criar um slogan. O posicionamento do meu produto é fill the blanks, né? Do tipo assim, você tem uma frase, o meu produto é para o cliente tal, para a categoria tal, que está buscando resolver o problema tal. Pronto, fiz o posicionamento. E aí isso aqui se perde e fica lá no PPT. E a ideia é que você consiga, você próprio como profissional, ter a maturidade de entender como que a categoria está desenhada, de certa forma, como que a categoria é percebida pelo cliente, qual espaço na mente do cliente essa categoria ocupa e qual espaço o meu produto ocupa dentro dessa categoria na mente do cliente. E se você conseguir ter essa percepção, se você conseguir ter essa compreensão, aí sim você está habilitado a tentar
mudar essa percepção, né, a tentar entender e falar: "Ok, dado esse cenário, como que eu vou evitar assim, eu vou falar, mas gostaria de evitar usar a palavra manipular, e porque não é isso, né, não é maquiavélico nesse sentido, é no sentido de como que eu vou direcionar o meu potencial cliente a perceber o mercado, a perceber o meu produto dentro desse mercado. E não é uma manipulação maquiavélica, porque você está buscando fazer isso, obviamente, esperamos, a partir de um produto que resolve realmente o problema do cliente, e isso é essencial para o posicionamento, é que o produto não só precisa resolver, mas ele precisa resolver de uma forma muito diferenciada, né. Então você precisa encontrar o diferencial do seu produto em relação aos concorrentes, e sempre tem que existir esse referencial, mas depois que você encontra esse diferencial de fato, você aí sim monta um posicionamento olhando para a dimensão também da narrativa, a história que você vai contar. A gente já falou sobre ponto de vista único, a April Dunford fala sobre ponto de vista único, né, então você entende o contexto e você cria uma história, e é uma história que tem que fazer sentido, né. Depois a gente vai dar um exemplo e vai dar alguns exemplos, né, a gente vai primeiro falar um pouco da maturidade, mas essas histórias elas criam no final esse contexto. Então, sobre maturidade, né, a maturidade ela, como eu falei, o produto ele está inserido dentro da categoria, e se a categoria é uma categoria imatura, é completamente diferente de você criar o posicionamento para uma categoria que é madura. E aí os níveis de maturidade eles percorrem o problema, né, o quanto que o mercado percebe aquele problema, a categoria, o quanto que a gente já mostrou em outros episódios e em webinars uma pirâmide, né? Então, nessa pirâmide a gente tem o problema na base, depois a gente tem no meio a categoria, em que o problema ele já é reconhecido, mas a categoria talvez não é a primeira que o cliente pensa na hora de resolver aquele problema. Então, se o mercado não tem essa maturidade de pensar a categoria, é aí que você precisa trabalhar. Se o mercado nem percebe o problema, é no problema que você precisa trabalhar. Se o mercado percebe o problema e a categoria, aí é no produto que você precisa trabalhar. Então você precisa fazer com que o mercado compreenda que o produto, esse produto de fato é o melhor dentro dessa categoria. Então, assim, resumindo muito, isso é a maturidade de mercado. Em que ponto o seu mercado está, né? E aí, Davi, vou passar a bola para você dar alguns exemplos. Talvez você puder trazer 3 exemplos, né, um exemplo em que começando talvez pelo produto, pelo seu exemplo clássico, né, em que o produto que precisa se diferenciar e depois a gente indo para a categoria e problema. Boa. É, eu acho muito bom, Gabriel, que você trouxe essa visão assim mais clássica, porque eu particularmente vejo que é realmente uma manipulação, né? Mas eu sem esse teor negativo da palavra, né? Cara, como é que você vai contar uma história? E contar uma história envolve necessariamente você carregar a sua audiência por essa história. E aí eu acho que o mais legal é que, cara, o problema de mercado hoje, eu acho que esse foi o grande avanço da nossa metodologia do B2B Insights, e eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco, é que realmente, assim, o posicionamento, cara, não é como você quer se posicionar, é como você vai se posicionar na mente da audiência. Tudo isso faz sentido. Só que, cara, como é que você traz isso para o plano prático? E é justamente isso que a gente vai trazer aqui, que eu particularmente acho que foi um avanço muito interessante. Mais uma vez, não é um avanço 100% nosso, a gente, cara, pegou muito lá do Rise Trout, como o Gabriel falou, a gente também trouxe muito da April, mas hoje a gente já está maduros, perdão, a ponto de ter um caminho nosso. E é basicamente o seguinte, né? Posicionamento é maturidade de mercado mais os seus diferenciais. Ou seja, você olha para o mercado e você olha para dentro. Quais são os seus diferenciais? E é desse casamento que você vai achar ali o ângulo perfeito para que você se conecte com a sua audiência. Porque no final do dia é isso, tá? Marketing é uma conexão constante entre o seu produto e o mercado. Você é uma manutenção do fit. Não à toa tem os fits que a gente já inclusive falou e fez um episódio somente sobre isso. Porém, vamos aqui falar sobre maturidade de mercado hoje. Gabriel explicou um pouquinho como é que funciona a pirâmide de maturidade de mercado e eu acho uma boa forma de a gente mostrar ela para vocês é por meio de um exemplo. Eu gosto muito de usar esse exemplo, que é o exemplo do protetor solar. Então, como o Gabriel mencionou, imagine assim, uma pirâmide, sendo que na pirâmide a gente tem na base problema, no meio categoria, em cima produto. Protetor solar, década de 70 foi quando começou o protetor solar. Então imagina assim, na década de 70, cara, ninguém tinha noção de que ficar exposto ao sol, você poderia desenvolver câncer de pele. Ninguém tinha noção disso. Imagina se você, na década de 70, liga a televisão e tem um comercial assim, use sundown. Cara, você vai gerar desconexão. Ninguém sabe o que é sundown, ninguém sabe o que é protetor solar e ninguém sabe para que serve. Então, o que eles fizeram na década de 70? Eles tiveram que primeiro educar. Cara, sabia que se você ficar exposto ao sol de forma contínua, você pode desenvolver câncer de pele? Bum, problema. Mas calma, existe solução. Protetor solar. Bum, categoria. Então, eles, primeiro, deram luz ao problema
e colocaram a categoria protetor solar como uma solução óbvia daquele problema. Agora a gente pula para 2026. Você é uma marca entrante de protetor solar. Cara, se você vai fazer um comercial hoje, se todo mundo sabe que ficar exposto ao sol pode desenvolver câncer de pele, certo? Todo mundo sabe que a solução para esse problema é protetor solar. Então, se você entra hoje como uma marca entrante, cara, você tem que falar em nível de produto. O porquê o seu protetor solar ele é o melhor. Você não tem que convencer que o protetor solar ele é a melhor opção para você se prevenir em relação ao câncer de pele, porque isso já é de comum conhecimento. Eu até, desse mesmo exemplo, eu gosto de fazer um apêndice distópico que eu acho engraçado e interessante ao mesmo tempo. Vamos supor que, por algum motivo maluco, metade do mundo, ao invés de usar protetor solar, passe manteiga na pele para se proteger. Loucura. Então, se fosse esse o cenário, você teria dois objetivos em paralelo. Para aquela parcela da audiência que já está madura e já usa protetor solar, você tem que chegar e mostrar o porquê o seu produto é melhor. Aí você vai ter o seu diferencial de produto, que a gente vai falar isso talvez em outro episódio, tá? Mas aí, sei lá, porque não sai na água, porque tem UV de proteção e tudo mais. Só que para metade da audiência, você ainda vai ter que convencer eles que, na verdade, protetor solar é melhor do que manteiga. Então você muda um pouco a sua comunicação, justamente respeitando a maturidade de mercado. E o problema é que, se você não tem esse conhecimento, a sua chance de ou gerar desconexão, falando muito em cima de produto, quando na verdade a audiência não está naquele nível ainda, isso pode acontecer principalmente num cenário de tecnologia, onde o founder, onde a pessoa que tem a ideia, né, a gente vê bastante isso, o nível de maturidade daquela pessoa é muito alto, mas não necessariamente da audiência. E aí ele força todo o time a ficar falando de funcionalidade, a ficar falando de umas coisas totalmente alto nível, enquanto, cara, a audiência não sabe nem direito como solucionar o problema, e você vai ter que fazer uma comunicação em nível de categoria, não de produto. E o outro problema de você talvez não entender a maturidade de mercado é você falar o óbvio, você chegar e ficar convencendo, que é o que acontece muito quando você tem uma operação, por exemplo, orientada ao funil do inbound marketing. Você tem lá todo mundo gastando rios de dinheiro fazendo o tal do topo de funil, sendo que o topo de funil é aquela coisa óbvia, que todo mundo já sabe. Você está ensinando o padre a rezar a missa. Então, a maturidade de mercado ela é super importante, justamente porque a partir desse entendimento você consegue entender qual que é a lógica. E aí, beleza, você entendeu a maturidade de mercado, você já sabe mais ou menos ali se você vai trabalhar em nível. E aí, o que eu gosto de fazer é o seguinte, né? Dentro de um recorte de ICP específico, não é todo mundo que está em nível de produto, nem todo mundo que está em nível de categoria, nem todo mundo que está em nível de problema. Naturalmente, algumas contas, algumas pessoas vão estar um pouco mais avançadas e outras menos. Então eu gosto de olhar, por exemplo, a gente vai trabalhar mais em nível de categoria e produto, ou seja, mais para a parte de cima da pirâmide, ou a gente vai trabalhar em nível de problema e categoria, ou seja, mais para baixo, né? Porque você tem essa distinção. Agora, se você está trabalhando um ICP ou um mercado-alvo e você, por algum motivo, acha que, cara, tem gente em nível de problema, em nível de produto, ou seja, tem gente que não sabe nem do problema e tem gente que está lá em cima, cara, provavelmente você tem aí uma má definição de ICP. Porque o ICP, em teoria, é aquele recorte de audiência que você tem mais facilidade de penetração. Se você está falando que o seu ICP tem, ao mesmo tempo, pessoas que não têm noção do problema e pessoas que já estão extremamente maduras em relação ao produto e à categoria, você provavelmente fez uma definição de ICP um pouco larga demais, né? Então aí você tem aí mais indícios para você voltar ao passo inicial e dar uma olhada no seu ICP. Tá? Mas beleza. Gabriel, uma vez que a gente tem aí o nível de maturidade de mercado um pouco definido, que é olhar para fora, eu acho que o casamento de olhar para dentro, e a gente não precisa se aprofundar, mas só falando rápido, é justamente o que vai trazer o seu posicionamento final. Quais são os diferenciais, olhando em nível de solução, em nível de mercado, quando a gente olha para dentro, que você vai acoplar a maturidade de mercado para você construir o seu posicionamento? Beleza. Cara, acho que antes de falar isso, eu vou só fazer um disclaimer rápido para os nossos ouvintes que eu acho super importante em relação ao que você falou, que é quando vocês forem se expor ao sol, não passem manteiga na pele, por favor, tá? É, quando você falou passar manteiga, me lembrou o episódio da Sessão da Tarde que as pessoas passavam maionese no corpo e ficavam super vermelhas. Nem lembro que o filme da Sessão da Tarde era, devia ser daqueles pastelões bobos, mas, cara, me lembrou esse episódio na hora. Eu falei, cara, será que manteiga também deixa a pele vermelha? Eu nem sei se maionese deixa, pode ser que fosse só do filme, né? O pessoal passa limão, né, cara? No Rio de Janeiro isso é um problema, todo verão. Cara, limão faz Pessoas queimadura, limão. aí eles desenvolvem queimadura de, sei lá, terceiro grau e tem que ir pro hospital. É justamente entender como é que funciona, né? Tipo, o comportamento e o consumo faz parte do papel do marketing. Mas enfim, pão de queijo, não manter, não no pão, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá, vamos falar dos diferenciais. Acho que só um ponto interessante aqui, eu já vi empresas que ficam confusas, empresas que têm mais de um produto. Vou dar um exemplo X aqui, né? Tipo, empresas que têm empresas que são uma transportadora, por exemplo, né?
Então você é uma transportadora e, tipo, todo mundo que precisa de um transporte, que vai transportar mercadoria, sabe que precisa de uma transportadora. Agora você é uma transportadora que, além do transporte, você também tem um app ou um sistema, um software que você acha os caminhões mais fáceis e os caminhões mais baratos, os que estão mais perto, etc. E talvez o mercado não conheça isso. Então você tem um produto que tá dentro de digamos, de um grau de maturidade alto, né, do ponto de vista que você só diferencia o produto em si, e talvez no caso de uma transportadora, e aí entrando já nos diferenciais, talvez o diferencial seja custo, enquanto que o seu software, você não vai diferenciar por custo, você vai diferenciar por talvez entrega ou por talvez método, né? E aí já entrando um pouco nos diferenciais. Só que seu nível de maturidade é baixo. Então, como o nível de maturidade é baixo, eu preciso de uma narrativa completamente diferente para educar o mercado a respeito desse produto. Então, às vezes, dentro da mesma empresa, você tem produtos em momentos muito diferentes, e aí, como o Davi falou, putz, talvez eu vá para uma parte do mercado levar um produto, para uma outra parte do mercado levar outro produto. Então, dentro da minha lista de clientes, talvez eu saiba quais são os clientes que têm uma maturidade mais alta e que talvez aceitem mais fácil a possibilidade de comprar um software para isso daqui. Eu passo a virar, digamos, um marketplace de transporte, né, para esses clientes. Então, eu acho que esse disclaimer também é importante, porque tem muita empresa que tem vários produtos e aí fica meio confusa. Putz, mas como que eu posiciono a minha empresa? Faça essa diferenciação dentre as categorias que você tem para entender os diferentes graus de maturidade dentro dos seus ICPs. Então, primeiro separe os ICPs, depois entenda essa maturidade baseado no que você tem de produtos dentro da sua empresa. Bem legal você falar isso, porque na semana passada a gente teve mentoria no Insiders, né, que eu expliquei aqui no início, e a mentoria da quinzena passada foi justamente sobre estratégias de multiproduto. Como é que você vai organizar a sua estratégia de geração de demanda quando você tem mais de um produto, né, atacando e impactando o mesmo ICP. Então, acho super legal você trazer isso, porque a gente abordou isso na semana passada com os integrantes da comunidade, né? Então, se você entrar e quiser assistir essa mentoria, tá gravada. E, cara, é uma curiosidade, Gabriel, não sei se você já percebeu, tá acontecendo cada vez mais isso, de empresas terem mais de um produto por ICP. Por quê? É uma evolução natural de mercado, por conta das aquisições. Então, as empresas, elas naturalmente estão colocando em prática a matriz Ansoff, fazendo o desenvolvimento de produto, ou seja, adicionando produtos para o mercado que elas já possuem por meio de aquisição. Então, isso vai acontecendo bastante. Então, a gente teve aí de 2010 a 2020 um grande boom do SaaS, né? E agora, de 2020 para cá, as empresas que mais se destacaram, elas estão começando a fazer o desenvolvimento de produto, matriz Ansoff, com aquisições. Então, tem muitas equipes de marketing que estão começando a lidar com esse problema agora. Porque antes elas trabalhavam com um produto, uma solução, né, e um mercado, agora tem vários produtos, e aí cada produto vai ter uma maturidade diferente, enfim. Acho que é um pouquinho desse papo, mas esse é um outro papo. Desculpa aí pela interrupção, mas vai lá, continua. Não, imagina, foi super pertinente. Mas, enfim, voltando agora para os diferenciais, né, que é no momento em que o diferencial você vai precisar ter, mesmo que você vai educar sobre a categoria, você vai ter que diferenciar a sua solução. A questão é, se é uma categoria imatura, talvez você diferencie contra um outro concorrente que é um concorrente indireto. Se é uma categoria já madura, muito mais provavelmente você vai concorrer no nível de produto e você já vai concorrer com um concorrente mais direto, provavelmente. Então, quando você vai concorrer com um concorrente direto ou indireto, você vai diferenciar com 5 categorias diferentes de diferenciação, né? Você pode diferenciar por custo. Quando você diferencia por custo, como a gente estava falando, né, no caso da transportadora, é simplesmente eu preciso ter um custo mais baixo para que eu possa, por exemplo, oferecer um preço mais barato na ponta, né? Então, é uma diferenciação de custo que eu preciso primeiro refletir dentro do meu negócio. Pega um Walmart da vida, eles têm um custo mais baixo de compra e eles oferecem um custo mais baixo de compra para o cliente deles. Quando eu posso diferenciar também por produto, né, então eu já entro numa diferenciação em que, se eu ofereço o melhor produto do ponto de vista de performance, seja um produto tecnológico que entrega um nível superior de performance com algum indicador específico, seja, por exemplo, no caso do Insiders, que a gente tem uma metodologia diferente, é um produto diferente de outros, no caso de um curso, né? Um curso de marketing, a gente na nossa formação tem uma metodologia própria, uma metodologia diferente de outras
de outros cursos, que oferece mais clareza. Por oferecer mais clareza, pessoas conseguem ter resultados superiores. Então você tem aí também os benefícios, os valores que estão atrelados a esse diferencial. Você também pode diferenciar por entrega, né? Eu falei do Walmart como um exemplo de custo. Aí você pode pegar um outro supermercado que vai se diferenciar por entrega, como por exemplo um Saint Marché, um supermercado que vai dar uma experiência diferente. Por uma empresa de software, por exemplo, você pode diferenciar por entrega fazendo um serviço diferente, né? Às vezes o meu produto é muito parecido, mas às vezes a forma como eu entrego, eu dou tanta facilidade para que aquele produto seja consumido que eu acabo diferenciando na entrega, não necessariamente pelo produto em si. E aí você pode também, tem outros dois diferenciais que estão mais conectados, esses três estão mais conectados com o produto especificamente, e tem outros dois que estão mais relacionados ao mercado. Então, por exemplo, se eu vejo que o custo, produto e entrega não vão ser necessariamente os meus principais diferenciais, mas tem um mercado específico no qual eu já super domino aquele mercado, todo mundo conhece a minha marca naquele mercado, todo mundo já compra de mim naquele mercado. Então eu vou diferenciar por nicho, né? Então eu posso, por exemplo, pegar um produto específico e fazer do tipo protetor solar para pessoas com câncer de pele, para pessoas que já tiveram câncer de pele, para pessoas que têm problemas, sei lá, né, de escamação de pele, por exemplo, né? Eu posso fazer um protetor solar específico para isso, né? E aí eu posso ganhar dentro desse nicho, porque eu estou me diferenciando porque ninguém faz o que eu faço do jeito que eu faço para você. E aí por autoridade, que é se eu conquistei já determinado nível de autoridade no mercado, aí eu vou me diferenciar por exemplo, uma marca que já é conhecida, por uma autoridade do ponto de vista de, vou pegar aqui jornalistas, né? Tipo, pode ser que exista uma concorrência entre qual é o grande jornalista que vai conseguir pegar o horário nobre. Você pega o William Bonner, ele é a autoridade no mercado em relação a jornalistas, né? Ninguém vai negar que o William Bonner é autoridade. Então, fica muito fácil você se diferenciar por autoridade quando você já chega nesse patamar. E aí, Davi, te convido a contar um pouco da história do Novo Inbound para dar esse exemplo de narrativa, né? A gente falou da categoria, falou de que dentro da categoria ou do produto ou quando eu falo do problema, né, pegando a pirâmide, problema, categoria e produto, eu preciso de uma narrativa para, digamos, criar o contexto para que esse diferencial faça sentido, né? Então, o Novo Inbound eu acho que é um case, assim, do ponto de vista de marketing, especificamente no B2B, ao longo dos últimos 3 anos, né, as pessoas conhecem o Novo Inbound e tem como referência. Então, como que foi essa história? Como que foi criada essa história? Boa. Aí, pessoal, só para... Pô, Gabriel, eu gostei muito desse exemplo do protetor solar, porque acabou que eu tinha falado antes também do protetor solar. Aí, no caso do protetor solar, só revisitando, quais são os 5 possíveis diferenciais que você pode ter? Né? Custo, produto, entrega, autoridade e nicho. Nesse exemplo que o Gabriel trouxe, qual que seria o diferencial desse protetor solar? Produto, porque eles têm um produto que de fato é um produto melhor para aquele nicho específico. Então é produto mais nicho. E é óbvio que o marketing, ele não pode ser um marketing de bullshit, só de você chegar e falar, ele é especial para, quando na verdade é um produto igual ao outro. Aí isso a audiência vai perceber, Obviamente. e aí você não vai conseguir manter seu diferencial de narrativa, né? A narrativa, ela entra para corroborar um diferencial que ele tem que ser comprovado. Não à toa, repetindo, existem os fits, tá? Tem um episódio sobre os fits. Você tem que ter um produto validado antes. E se o produto não tiver validado, tudo bem, só entenda que você está em período de validação, não tem problema. Então, e aí o exemplo do B2B Insiders, o Gabriel trouxe, eu acho super legal. Por quê? É uma metodologia própria, ou seja, produto, né? Produto ele ou é tecnologia ou é metodologia, e é um nicho, B2B. Né? Apesar do B2B não ser um nicho. Ou seja, é uma metodologia focada para marketing B2B, né? Então a gente tem ali como nosso diferencial, metodologia mais nicho. Mais boa, novo inbound. Cara, o ponto é, quando você entende a maturidade de mercado e os seus diferenciais, cara, você tem os elementos certos para você construir uma narrativa que, cara, possa chegar e realmente chacoalhar um pouco o seu mercado, onde vai todo mundo olhar para você. E eu acho uma coisa bacana, que é a venda no B2B, ela não é uma venda transacional, como é no B2C, né? Então cara, por incrível que pareça, você tem mais elementos para brincar, entre aspas, com o imaginário da audiência. E o Novo Inbound, eu acho que foi um puta de um acerto em nível de narrativa. Foi totalmente inconsciente da nossa parte, a gente não sabia que a gente estava de uma forma intencional construindo uma narrativa. A gente estava, na verdade, do ponto de vista de dor do profissional de marketing que estava cansado de ficar tentando operar em cima de um funil que notoriamente não estava trazendo resultados para a gente. Mas olha a lógica. O problema na maturidade de mercado, o problema do mercado, né, de marketing B2B especificamente, cara, era geração de demanda. E aí você tinha uma categoria que era a categoria vigente da solução do problema.
o inbound marketing. Só que as pessoas estavam, basicamente, né, com um problema, utilizando a categoria inbound, mas elas não estavam tendo os resultados. Então, o que a gente fez, sem querer? A gente construiu uma fricção de categoria. Então, a gente chegou e falou, cara, talvez a solução do seu problema não seja um inbound marketing, seja um novo inbound. Então, assim, a maturidade de mercado, né, ela estava ali em nível de categoria produto, só que as pessoas não estavam tendo resultados, isso a gente sabia disso, porque a gente, no fundo, também a gente nós somos marqueteiros, né? Então, a gente teve a possibilidade de você fazer uma flexão de categoria, e isso é de um poder absurdo, isso só pode acontecer no B2B, numa venda de alto ticket, no B2B. Por quê? Porque numa venda transacional, você chega num mercado, por exemplo, e você, cara, você vai comprar pasta de dente. Se eu chegar lá e falar pra você, mas sabia que talvez a pasta de dente não seja a melhor forma de você escovar os dentes? Cara, você não vai nem me dar atenção, porque, cara, eu escovo o dente com pasta de dente. Só que quando você está falando de um cenário onde você tem um problema, né, e esse problema ele não necessariamente tem uma categoria que resolva 100% de forma eficiente, e, cara, no B2B é isso que acontece, porque como a tecnologia vai avançando, as formas de solucionar os problemas vão mudando, e as formas de solucionar os problemas também. E é exatamente o que aconteceu com o inbound marketing. É uma metodologia que ela funcionou muito, principalmente ali de 2010 a 2015. Depois, por um avanço de tecnologia, avanço comportamental, ela começou a não funcionar da mesma forma, né? Então você tem a possibilidade de chegar para o mercado e apresentar uma coisa nova. E foi o que a gente fez, de uma forma não intencional. E aí o que acontece? O mercado todo, né? Não todo é um exagero, mas muita gente ali do LinkedIn, que é onde a gente basicamente construiu a nossa audiência, começou a olhar para a gente. Então, percebe que a gente não estava fazendo uma narrativa em nível de produto. A gente não estava tipo assim, como fazer o seu funil funcionar melhor. Não, a gente questionou a categoria, sabe? Então, assim, cara, na verdade, existe uma outra forma de você trabalhar conteúdo, que não é por um funil. E isso não é um inbound clássico, isso é um novo inbound. E aí, por que aquilo gerou uma ressonância absurda com a audiência? Porque a gente foi no momento, no nível certo da maturidade de mercado. De novo, né, não foi intencional, mas hoje, com o nosso avanço metodológico, a gente olha para trás e eu percebo, cara, aquilo ali foi um puta acerto de narrativa. É um acerto de que a gente chegou no momento certo e criamos uma fricção no lugar certo. E quando você tem, né, agora pensando um pouquinho para você pensar na sua operação, quando você tem o controle na maturidade de mercado da sua audiência e os seus diferenciais, você começa a ter esse poder da brincadeira, né? Você consegue, cara, eu vou questionar. Vou dar um outro exemplo, tá? A gente está fazendo um projeto aqui para uma empresa, um software, né, que trabalha num departamento específico né, de cadeia de suprimento e compras. Cara, a maturidade de mercado é óbvia, é extremamente alta nesse projeto. Todos os departamentos de compras, eles compram um software de procurement. Então, na hora que a gente vai construir uma narrativa, a gente não vai questionar essa categoria, porque seria um erro. Você não vai convencer um departamento de compras a solucionar o problema deles com um outro software de procurement. Você não vai convencer, por exemplo, um departamento de vendas, a organização da prospecção comercial deles não está dentro de um CRM, porque está dentro de um CRM. Ninguém está questionando, nesse caso, a categoria. Então, se você for fazer uma narrativa para vender um CRM, ou para vender, por exemplo, um software de procurement, que é o que a gente está fazendo aqui nesse projeto, a gente tem que fazer uma narrativa em nível de produto. É diferente. A narrativa está mais em alto nível, né? Agora, se você está dentro de um cenário de serviços, por exemplo, você tem a possibilidade de questionar a categoria. Por exemplo, o novo inbound. Se eu vir e falo para você, cara, você que opera dentro de uma operação B2B, né, de alto ticket, cara, a solução do seu problema não é o inbound tradicional, é o novo inbound. E aí o cara vai falar, putz, será? Será? E, cara, a mágica é, quando você tem uma boa narrativa, você não precisa convencer ela de primeira. Você só joga ela pro mercado, para dar aquele chacoalhão e fala, cara, quer entender melhor? Vamos só conversar para você, porque o cara que está do outro lado, o profissional, ele fica assim, putz, será que existe uma nova forma de solucionar isso no qual eu não estou sabendo? E a fricção é muito baixa para ele saber, ele só vai marcar um call para entender como é que você funciona. E aí, mais uma vez, tá? Isso não pode ser somente uma narrativa vazia. Você tem que ter um método, um produto que de fato corrobore isso. Então, eu acho que esse é um bom exemplo, porque ele é um exemplo nosso de um momento em que a gente não estava consciente do que a gente estava fazendo, ou seja, a gente estava do ponto de vista mais autêntico possível, a gente era de fato ali o profissional que estava vivendo a dor no dia a dia, mas hoje olhando, fazendo esse retrospecto, a gente consegue entender exatamente qual foi o acerto, né, metodológico dessa narrativa. E é isso, acho que eu te convido aí a fazer uma reflexão, uma análise sobre o seu posicionamento, né, a maturidade do seu mercado, os seus diferenciais e como que você está distribuindo isso em nível de narrativa para o seu ICP. Gabriel, tem algum ponto sobre isso que você gostaria de adicionar? Eu acho que é um case que a gente participou e foi bastante interessante. Cara, eu acho que o principal ponto para mim é
a narrativa ela não pode ser criada do ponto de vista de vamos agora pensar numa história, né? Ela precisa ser baseada num ponto de vista real que você tem sobre o mercado. Por isso que eu e o Davi a gente debateu bastante sobre é narrativa ou é ponto de vista, né? Eu acho que é narrativa do ponto de vista de história. E porque tem que ser uma história que precisa ser contada e precisa ser compreendida pelo mercado. Mas não pode ser uma história da carochinha, ela tem que ser um ponto de vista real que você tem sobre o mercado. E, idealmente, esse ponto de vista ele deveria ser o mais diferenciado possível em relação ao ponto de vista que os outros players do mercado têm. Então, se você consegue ser, digamos, visionário do ponto de vista de como que eu vou contar essa história, como que eu vou organizar isso na cabeça das pessoas, é maravilhoso. Eu não acho, pessoalmente, eu não acho que eu e o Davi a gente foi tão visionário assim, eu só acho que a gente estava no momento certo, na hora certa, e a gente conseguiu organizar essa história de uma maneira mais simples das pessoas entenderem. Eu acho que esse foi o grande acerto. As pessoas conseguiram entender por que determinadas coisas faziam sentido e por que outras coisas não faziam mais tanto sentido assim. Ela foi baseada em verdade, verdade da experiência que a gente teve e que a gente estava vivendo naquele momento. Então, eu acho que a verdade ela é muito importante, ela é essencial para que a narrativa seja coerente. Então, fazendo só uma retomada sobre o que a gente falou aqui, né? A gente começou falando que para que você deve assim evitar ao máximo começar pelas táticas. Esse acho que é o principal erro de toda operação, que da maior parte das operações, vai. Se você quer evitar começar pelas táticas, você deveria primeiro fazer um mergulho no seu negócio e fazer um diagnóstico de fato. Olhar, putz, quem de fato é quem que precisaria comprar de mim baseado na minha lista de clientes atual? Quem são os clientes que têm maior fit com o meu produto? E é baseado nos fits que você consegue mais facilmente chegar como que você vai diferenciar o seu negócio, como que você vai direcionar o seu negócio. Por quê? Baseado no Product Market Fit, você vai entender que tem determinada parte do mercado que mais facilmente tem resultado com o meu produto, que gosta mais do meu produto, que o meu produto faz mais sentido. Para essa parcela do mercado, qual é o grande diferencial? Com o Product Market Fit, você entende o ICP e você entende qual é o diferencial que vai fazer com que você consiga ir para o resto do mercado de uma forma coerente para que o mercado veja você com mais valor. E aí você vai pensar, né? Então você encontrou o seu diferencial em relação ao mercado, e aí você vai, aí sim, entender a maturidade daquele mercado para você poder contar uma história, e aí sim você vai contar essa história, você vai criar essa narrativa. Então isso é mais ou menos o resumo do episódio, né? Então esse último minuto e meio, é basicamente o que a gente falou nesse episódio. E aí, Davi, se você tiver mais algum ponto pra gente, antes da gente encerrar? Não, eu acho que, cara, ficou muito bom. Quer dizer, na verdade tem um ponto sim, super interessante, que é a criatividade ela não é estratégia. Inclusive amanhã, hoje, né, sexta, amanhã, sábado, mas para você isso vai ser irrelevante. Vai sair uma newsletter que eu escrevi, mas em nome do B2B Insiders, em que eu falo justamente isso, que a criatividade ela não é estratégia, ela é uma ferramenta. Né? E eu vejo muito time de marketing tentando, cara, utilizar o elemento criativo, né, como se fosse o fim. Ele não é o fim, ele é o meio. Né? E é justamente isso, que você precisa ter um bom posicionamento, uma boa narrativa, uma boa história para você contar. E aí sim, com um time de criativos, pessoas criativas, eles vão tentar pensar qual é a forma mais interessante, mais autêntica, né, mais diferente, mais distinta para a gente contar essa história. Aí vem, cara, time de criativos, aí vem qualquer tipo de vamos fazer a trend e tal, porque você tem um objetivo final e nível de narrativa a ser contado. Então acho que isso é talvez um ponto interessante, assim, a criatividade ela entra exatamente para ser um multiplicador, né, para ser um potencializador dessa grande mensagem que você tem para falar para o mercado. Bom, e é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Me segue lá no LinkedIn, Davi Costa Lima. Segue também o Gabriel Barbosa, com Z, Davi Costa Lima, com D no final, David. Passa o feedback pra gente, pode ser por e-mail, pode ser por DM. A gente quer entender se faz sentido, se não faz, se ficou confuso. A gente tem que fazer um novo episódio sobre isso, a gente tem que se aprofundar. A ideia aqui é a gente co-construir, né? A gente está avançando também mediante aos nossos avanços. Então é super legal a gente trocar com você. Mais uma vez, fazendo aqui o convite, se você não faz parte ainda do Insiders, que é a nossa formação em comunidade marketing B2B, tá? Ela tem toda a nossa metodologia gravada, sequencial, para você chegar e já colocar em prática na sua operação, tá? Diagnóstico, posicionamento e execução tática com foco em B2B.
Além disso, nós temos mentorias quinzenais em que eu e o Gabriel, a gente abre, conversa com todos os insiders lá para que todo mundo consiga trocar e estar em contato constante com as pessoas que estão na nossa comunidade. E tem também a comunidade no WhatsApp. Então, se você não faz parte ainda, esse é o nosso convite. Tem lá no nosso site como funciona direitinho. E é isso. Obrigado. Gabriel, últimas palavras aí. Eu acho que só agradecer todo mundo que escutou a gente e lembrem que precisa ser construído tudo isso com base na verdade. Então, acho que isso é o ponto principal. Base na verdade em relação ao diferencial do produto, verdade em relação a como você vê o mercado. Eu acho que esse é o ponto principal. Obrigado a todo mundo que escutou a gente e até o próximo.